Vamos tratar nessa edição também de Milei perdendo na justiça a primeira batalha de seu programa de governo e da expansão do conflito no Oriente Médio. Antes, meu boa noite ao time completo. Primeiro dia útil para mim, né? Vocês ainda estavam no plantão, eu estou voltando no plantão hoje. Daniel Ritter em Brasília, bem-vindo a 2024. Thaís Herédia também. Vamos ver se 2024 vai tratar a gente bem, né, cara? Se Deus quiser. Vamos lá, nosso primeiro assunto. O governo pretende propor um acordo para segurar, para fazer com que continue valendo o veto do presidente Lula ao cronograma para o pagamento de emendas parlamentares. É uma das quedas de braço entre o Planalto e o Congresso, já para começar o ano, né? Começa bem já, com queda de braço. Vamos lá, reportagem de Luciana Amaral. Segundo apurou a CNN, o governo se compromete a liberar todos os recursos até o fim de junho, como desejam os parlamentares, mas não quer que isso esteja colocado em lei. Um dos argumentos é o de que a legislação eleitoral já impede convênios com municípios no segundo semestre. Por conta disso, os empenhos têm de necessariamente ocorrer na primeira metade do ano. A principal dificuldade do governo será fazer com que os congressistas confiem na promessa. O histórico recente da relação mostra uma série de recuos em acordos feitos pelo governo com deputados e senadores no que se refere à distribuição de cargos e recursos. O Planalto já tinha recriado o mal-estar com o Congresso desde a edição da medida provisória que reonera a folha de pagamento, ainda no final de dezembro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer discutir a MP com líderes partidários na semana que vem, em pleno recesso parlamentar. No final do ano passado, numa demonstração de força, o Congresso derrubou de uma só vez uma série de vetos presidenciais. Entre eles, o que tratava da criação do marco temporal para a demarcação de terras indígenas e o que impedia o prolongamento da desoneração da folha. A base de apoio do presidente Lula no Congresso ainda é incerta e depende da articulação pauta a pauta. Isso mesmo com 11 siglas tendo representantes na equipe ministerial. No ano passado, o Executivo conseguiu a aprovação de propostas relevantes na área econômica, mas precisou fazer concessões e negociar até o último instante em cada votação. Daniel Ritter. Como analistas políticos no Brasil, a gente é obrigado a fazer uma pergunta que às vezes parece até irônica, mal-humorada, mas não é. Tem acerto? Tem o quê? Tem acerto nessa queda de braço? William. Ó a tua reação. Como que não? Tudo no Brasil tem acerto. Tem nesse caso? William, feliz ano novo em primeiro lugar. É um prazer ter você aqui de volta, o dono do programa. Sabe que ontem, quem esteve aqui com você ainda ausente era o vice-presidente Geraldo Alckmin, e ele contava que um pouco depois da entrevista, tomando um cafezinho, ele, que é médico, contava uma conversa de quando ele se reuniu com Ricardo Lewandowski, então presidente do Supremo Tribunal Federal. E nessa conversa, o Alckmin ensinou ali um jeito ali que os médicos têm de resolver simplificadamente a questão, que é o seguinte: dor do pescoço para baixo, Buscopan. Do pescoço para cima, dipirona. Não sabe o que tem? Merticortem. E aí o Lewandowski devolveu, falou assim: pois é, no mundo jurídico a gente pode mudar isso e fazer um outro tipo de pensata. Tá preso? Habeas corpus. Tá solto? Mandado de segurança. Não sabe o que quer? Supremo Tribunal Federal. Eu estou dizendo isso, estou contando essa historinha, porque quando o governo não sabe o que fazer, ultimamente, tem recorrido ao Supremo Tribunal Federal. Mas mais do que quando não sabe o que fazer, tem encontrado no Supremo Tribunal Federal um elo imprescindível para tentar garantir governabilidade. A governabilidade que não encontra por causa da ausência de um trabalho árduo de negociação no Congresso ou de convencimento da sociedade. É isso que conseguiu no marco temporal, é isso que conseguiu ao revogar a PEC do calote, e é isso que tem conseguido seguidamente. Na ausência de qualquer outra solução, Supremo Tribunal Federal, e é com isso que conta agora para os vetos da LDO e para a desoneração da folha. Eu não sei, então, se seria o caso de a gente considerar o Supremo como uma espécie de Viagra político para o governo na sua briga com o Legislativo, que o Alckmin é médico anestesista. Thaís.
William, eu quero falar da outra força de pressão que o governo vai sofrer, já está sofrendo, que é o do setor produtivo, né? Na semana passada, quando saiu a medida provisória... Você está tirando a gente do debate com o Legislativo, você quer postar Não, vou botar o Legislativo aqui, porque eles assumiram uma estratégia. Na semana passada, eles mandaram uma carta para o Pacheco, pedindo ao Pacheco que devolvesse a MP. Sim. E enviaram ao Pacheco... Da desoneração. Da desoneração, Okay. Falar aqui especificamente da desoneração, que tem uma disputa ali, inclusive acusam o governo de uma afronta, porque a medida provisória saiu no mesmo dia da promulgação da lei que o Congresso tinha acabado de aprovar. Então, o Congresso Nacional, que a gente sabe que sempre vai sofrer pressão dos grupos de interesse, mas o Congresso Nacional está na mira dos empresários e dos setores que foram beneficiados pela desoneração e que agora passariam a pagar de volta o imposto. Primeiro, mandaram a carta para o Pacheco dizendo, olha, devolve, mandaram inclusive um parecer provando ali que era inconstitucional a medida provisória do governo, e a partir de amanhã vão publicar um artigo de página inteira em todos os jornais principais do país, repetindo um pouco o que tinham dito na semana passada, da inconstitucionalidade, do governo atuando contra o setor produtivo, que tem que, em vez de só querer aumentar a sua receita, tem que também cortar na despesa e que não pode sobrar para o setor produtivo. Agora, eu tive acesso ao que eles estão chamando aqui de plano de divulgação. E eles vão... Você está dizendo, o setor atingido. O setor atingido, os empresários e os setores atingidos, na verdade, tem um planejamento aqui de inundar os 513 deputados e os 81 senadores com mensagens de WhatsApp o dia inteiro, vindos de todos os setores, fazendo pressão para ou devolver a MP e não fazer acordo de jeito nenhum. Tem acerto, tem acordo? Não, William, eu noto assim, uma pequena diferença de 23 para 24 nessa virada que me chama a atenção nos últimos dias e nesses dois episódios da última semana. Tem um gesto do governo de não ir direto ao Supremo Tribunal Federal, no caso da desoneração, e optar por isso de editar uma medida provisória. Okay. Né? Isso é um dado da realidade. A primeira estratégia era ir direto ao Supremo. Né? Foi falado, nós falamos disso aqui bastante na CNN, inclusive. E tem um gesto também do Congresso de, em vez de, vamos derrubar o veto, né? O veto à LDO, os vetos à LDO, não, vamos tentar negociar com o governo alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que tem uma mudança de 24 para 23. O ambiente político será outro, porque tem eleições municipais e principalmente, porque é o último ano do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira na frente dos seus cargos. E a eles não interessa também, assim como ao Congresso, uma guerra com o Executivo. Porque o Congresso já está em guerra com o Supremo, já tem ali o poder para se indispor. E tem um acerto em curso da política, excluindo o Supremo Tribunal Federal, que não interessa para eles brigar. Não interessa nem ao Congresso ir nos finalmente com o Executivo, com o Palácio do Planalto, e o Palácio do Planalto também não. Não, ok. Eles têm uma... Eu acompanho a tua análise política, mas eu acho que na cabeça de todos nós, sobretudo de quem nos acompanha aqui no WW, está a seguinte pergunta. Tá, e como é que ficam as questões específicas? Como é que fica a questão do marco temporal? Vale ou não vale? Sobretudo da desoneração. A desoneração, qual é o regime jurídico? Está valendo ou não está valendo? É a MP que vai atuar ou não é? Porque ela tem validade a partir de 1º de abril, certo? Sim. E até lá acontece o quê? Eu pago o imposto, não pago o imposto, retira, não retira? Há uma incerteza muito grande que depende disso que eu, ironicamente, coloquei, um acerto. Sim. Em que linhas que se daria isso? A Thaís, por exemplo, nos traz a informação, Daniel, que os setores atingidos vão partir para a cabeça, em boa gíria, para obter dos senhores parlamentares, nas duas casas legislativas, a decisão que lhes interessa aos setores, que é que a desoneração continue. E aí, como é que vai ficar? William, nos últimos dias eu tentei entender um pouco qual que era a estratégia
por que o governo resolveu comprar essa briga com o Congresso, que claramente está disposto a comprá-la, e é uma briga em que o Congresso sai na frente porque pode derrubar e tem um clima para isso? Por que o governo toma essa medida, então? É porque realmente não acredita na política de desoneração da folha de pagamento? Acha que ela foi um erro? Pode até ser que ache, mas não me parece ser esse o principal motivador. O principal motivador é que a equipe econômica tem um desafio de entregar um déficit zero ou manter o discurso, isso é mais realista, manter o discurso do déficit zero pelo maior tempo possível em 2024. Muito bem. Ao forçar o Congresso a tomar uma decisão e já alertar, falou, se você me devolver essa MP, tudo bem, mas aí eu vou ao Supremo e o Supremo tende a me dar razão. Ao convocar o Congresso para deliberar sobre esse assunto, o que eu leio espremendo é: posso continuar aqui com a desoneração do jeito que vocês aprovaram. Só me façam uma coisa, me apontem a fonte de receita. Isso não estava apontado na lei que foi aprovada pelo Congresso e vetada por Lula, depois teve o veto derrubado. Então, me parece que a equipe econômica está forçando o Congresso a apontar uma saída, qual seja ela. E me pareceu uma estratégia até inteligente para os propósitos do governo colocar as outras medidas desse mini pacote do Haddad numa única medida provisória. As compensações tributárias, o fim antecipado do PERSE, aquele programa de estímulo ao turismo, e a desoneração estão todas numa medida provisória. Não deveriam estar. É estranho a gente falar dessas três medidas num único texto, numa única MP. Mas ao colocar tudo numa única MP, você tem negociações cruzadas ali. Então, olha, eu abdico de uma coisa aqui, mas você me cede ali. E o Congresso vai ter que dar uma resposta também, possivelmente aumentando o tributo. O Congresso não entregou os juros sobre capital próprio, que o governo estava querendo muito. Quem sabe aí esteja uma via de negociação para a Fazenda, para a equipe econômica, o que interessa é fechar a conta. O Congresso entregando isso, ok. Mas o que essa, digamos, a gente supõe, né, Daniel, como seria uma estratégia política urdida, seria ela rara na política brasileira de hoje, na qual poucas vezes se vê alguém pensando 2, 3 jogadas à frente. Em geral, se pensa na jogada mais imediata de mais curto prazo, que foi a primeira sensação que eu, como observador, tive inicialmente dessa MP. A MP me pareceu sacada rapidamente da cintura para atirar numa direção o mais rápido possível. Você tem uma outra interpretação do fato. A sua interpretação do fato é que talvez isto componha uma estratégia que obrigue, eu vou falar adversário aqui entre aspas, tá? O adversário, o contendor, o outro do outro lado, que é o Congresso, o obrigue a agir. O preço que está sendo pago é esse que a Thaís está levantando. Profundo, digamos, ira, desgaste e até raiva de setores. O de eventos, por exemplo, a reação é brutal em relação ao Haddad. Sim, porque a medida provisória não é só sobre a desoneração, né? Agora, eu acho que aqui o erro, William, foi a forma e o timing, né? Por um lado, Haddad espremidíssimo pelo calendário, porque não podia virar o ano, até por todas as questões jurídicas ali, de validade das leis, não podia virar o ano sem ter algum instrumento de imposição de uma regra, né? Da regra como ele queria, como a reoneração. Então, ele estava espremido pelo calendário para fazer isso. Então, compreende-se a necessidade dele e do pouco tempo que ele tinha. Então, era o único instrumento que ele tinha, ele sacou a arma e atirou. Agora, isso não tira o questionamento sobre o quanto isso gera de insegurança, né? Quantas vezes a gente já falou aqui que, assim, quais são os grandes problemas do Brasil? A insegurança jurídica certamente está entre eles, né? E para todas as camadas, não só para os grandes negócios. Então, você tem um ministro da Fazenda como agente da insegurança jurídica. Então, isso eu acho temerário, né? A questão do mérito, o exagero que eles fizeram, tanto no corte coisa dos eventos, na compensação tributária, eles exageraram na dose das novas regras. Também da questão da desoneração. Tem setor que tinha sido contemplado, que nem contemplado mais será. Não é que vai ter que pagar menos, vai pagar algum imposto. Não, teve setor que nem contemplado será. Então, a minha impressão é de que, já que não tinha outra opção, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Exagera-se na dose
daquilo que precisava ser feito para abrir um flanco para negociação. Agora, o temerário, para mim, no médio e no longo prazo, é você instituir uma prática em que o agente da insegurança jurídica é aquele que deveria instituí-la e não o contrário. Acho que a grande questão da desoneração é que o governo se atrapalhou no calendário. Né? Vamos lembrar, vamos dar um passo atrás. A Câmara aprovou a prorrogação por 2 anos em agosto. Poxa. O Haddad, mas aí eu não vejo tanto a culpa do Haddad, eu vejo do Padilha. A culpa é da articulação política. Sabe, em 6 meses, prorrogou em agosto, o Senado, aí voltou para o Senado prorrogou em outubro, né, Daniel? Em outubro foi votado isso. Você teve 2 meses, na verdade, você teve 6 meses para pensar uma solução. Sim, porque no final foi o veto que foi derrubado. Não adianta o Congresso derrubar o veto e ainda, o Haddad falou... Antes da sessão do Congresso, né, falou, não sei se nesses termos, mas espera Congresso, não derruba o veto que eu vou apresentar uma medida. Isso e foi não apresentou essa medida. Foram nas 2 últimas semanas Isso foi tudo 2023, em dezembro. E aí foi apresentar as medidas depois da derrubada do veto. Então ali tudo atrapalhou. O processo político foi muito atabalhoado, ruim. Né? Aí sim é problema de articulação política. Bom, agora quem vai falar com quem? Quer começar? Mas, Caio, eu vou só abrir uma discordância aqui de você pelo seguinte, eu acho que Fernando Haddad acumulava várias vitórias seguidas, reoneração dos combustíveis, reforma tributária, a gente pode colocar na conta dele, todos aqueles projetos ali, CARF, offshores, a MP das subvenções, que eram importantes para arrecadação, e me parece que ele, pelo menos foi essa leitura que eu vi muito no Congresso e no Palácio do Planalto, a ala mais política, ele talvez ficou confiante demais. Mas esse tema, né, Daniel? Arrogante. Tema... Perdão, por favor. Não, é só porque, assim, a Fazenda sugeriu um veto integral do que o Congresso aprovou. E podia ali, era um impacto de 20 bilhões, sendo que 10 são dos setores beneficiados e outros 10 eram das prefeituras contempladas. Então, ele podia ter chegado no meio termo ali, só vou vetar metade disso. Ele foi muito confiante de que poderia vetar integralmente e que o Congresso ia aceitar a solução que ele traria. O Congresso não aceitou. Então, erro de leitura política. Porque se tem um tema que o Congresso é permeável, e essa campanha talvez seja até exagerada, né, Thaís? Porque o Congresso ele é super permeável à desoneração dos setores. Sim. Isso é desde 2014, né? Mas isso não é para o Congresso, né? Isso, na verdade, não é para... Assim, eu acho que a percepção dos executivos é que eles têm o Congresso, têm a parceria do Congresso, né? Nisso. Mas é mais uma coisa de posicionamento. Assim, olha, a gente vai chegar e a gente vai chegar com tudo. E a nossa atuação vai ser de persuasão, além da percepção que nós já temos, quase uma convicção de que o Congresso está conosco. Né? E aí, William, isso tudo aqui para a gente dizer o seguinte, né? Eu insisto nessa história de você ter o ministro da Fazenda como agente da insegurança jurídica e dessa confusão, e volto no problema original, né? Que é o problema da desarticulação geral na gestão da política fiscal. Então, se nós estamos vendo essa confusão, isso, eu acho que esse é um preâmbulo, é um pré-capítulo do que a gente vai assistir em fevereiro, março, quando a coisa começar a apertar e o governo tiver que fazer a primeira avaliação das contas, o que entrou, o que saiu. Até porque, dentro desse o que entrou, o que saiu, se não ficar o veto das emendas, do calendário das emendas, que bota uma pressão para o governo gastar tudo nos primeiros 6 meses, pagar tudo nos primeiros 6 meses, piora a qualidade desse primeiro movimento que o Haddad vai ter que fazer, sem perder o apoio do Lula para manter a meta de déficit fiscal zero. E, William, Thaís, tem uma coisa que machuca o Congresso, é descumprimento de acordo. E aí a culpa não pode cair no colo da equipe econômica, não, que é cumpridora de acordos. Aí a queixa de Arthur Lira recai muito sobre a ala política, Palácio do Planalto, porque veja ali a questão da LDO, né? O governo colocou ali uma série de vetos. Ora, isso foi negociado pelo próprio governo, pelo próprio partido do presidente da República, na comissão mista de orçamento, quando disse, olha, eu preciso muito tirar 5 bilhões de investimentos das estatais da meta de superávit primário. Em troca, sim, concordo com uma série de questões aqui que estão sendo votadas. Aí chega o projeto
no colo do presidente da República e ele veta. Nada mais mal encarado no Congresso Nacional do que esse descumprimento de acordos. Do jeito que você coloca, Daniel, e você também colocou, Thaís, a gente evidentemente fica com um foco um pouco mais, digamos, estreito em cima das questões específicas, nas quais se admite o acerto, nas quais se admite, digamos, a ponderação neste ou naquele aspecto. Agora, ao mesmo tempo, a análise de vocês traz uma questão muito mais abrangente, que é como que o Executivo engole um Congresso com as prerrogativas que tem. Tanto recentes pronunciamentos do Haddad, acho que não me engano na última entrevista coletiva dele do ano passado, quanto algumas frases soltas aqui e ali do Lula, particularmente aquela expressão a raposa tomando conta do galinheiro, indicam um governo que é um governo de minoria, mas não se conforma com essa situação. Sim. E resolve, aqui é a pergunta a vocês três, e resolve ir para uma queda de braço, porque, na verdade, o que lhe incomoda são os poderes do Legislativo. Não, mas eu não vejo, William, assim, o governo querendo... Assim, o governo Lula 3 foi eleito, na transição cogitou-se, na transição há um ano, né, estamos falando, cogitou-se tentar enfrentar essa situação, achou que conseguiria enfrentar, mas teve um dado ali da realidade, viu que não conseguiria, e a partir do momento que ele se alia com o Arthur Lira, e resolve não enfrentar o Arthur Lira na eleição, na reeleição do Arthur, ali o governo vê que não conseguiria fazer esse enfrentamento. Peitar o poder do Congresso. Peitar. O que não significa que não, sucessivas vezes ao longo do ano, e o marco do saneamento acho que é o grande case, pelo menos do primeiro semestre, que ele não tenha tentado... não seria enfrentar. O veto do Lula está nessa linha? Porque... William, a gente pode olhar o Executivo tentando enfrentar isso, mas a gente pode olhar também um Congresso hipertrofiado em relação ao Executivo. Né? E a leitura é essa, né? Acho que no jornalismo político, na análise política, a gente tem essa leitura. O Congresso hoje tem mais poder, tem muito mais poder do que inédito tinha na nossa história. Há 10 anos, exatamente. Então, de certa maneira, não é você enfrentar, mas é você tentar exercer as suas prerrogativas e o Congresso poder devolver na sequência. Daniel e Thaís. Eu queria falar um pouquinho de mérito, porque eu acho que é importante a gente dizer isso aqui. Primeiro, o mérito da questão da LDO. Né? Não é razoável que o governo, que o Poder Executivo, e eu não vou falar governo para não personificar, né, para não fulanizar como se fosse o Lula, não é razoável que o Poder Executivo perca a prerrogativa de fazer a gestão das contas públicas sob o equilíbrio geral da gestão, que eu vou pagando na medida em que eu vou recebendo. O que o calendário faz é ferir essa regra básica, que independe da ideologia do governo, se é Lula, se é... A regra básica da gestão das contas públicas tanto que, como é que o governo faz isso? Ele vai a cada bimestre, ele vai aparecendo publicamente, vai dizendo, olha, as receitas foram X, as despesas foram Y, e eu preciso adequar assim, assim, assado. Então, não é razoável que o Congresso Nacional quebre esse fio de equilíbrio básico das práticas de gestão das contas. Então, só para esclarecimento, porque eu entendo perfeitamente o que você está falando. Nem sempre a nossa audiência é nesse sentido. Você está se referindo, Thaís, a uma regra imposta pelo Congresso, segundo a qual, em determinado prazo, aquilo que é do Congresso, as emendas, o governo tem que pagar e ponto. E ponto. Não interessa como é que foi o seu fluxo de caixa. Exatamente. O que é meu e você tem data para dar o que é meu. É a isso que você está se referindo. É isso que eu estou dizendo, tem que pagar antes e tem prioridade sobre outras despesas que podem, para o funcionamento do país como um todo, ser mais importantes do que uma emenda que é mais paroquial. Então, ok. Então, nós estamos indo para o quê, Daniel? Para uma queda de braço para resolver essa questão de poderes, de cada um dos poderes? Certamente. Nesses casos, o que a gente tem vai ser uma queda de braço entre executivo e legislativo, sempre com a sombra que pende para o executivo no momento de que o judiciário pode deliberar a seu favor. E isso sempre vai ser colocado ali nessas negociações executivo-legislativo. Que bom. Olha, se apertar, nós estamos indo para um ponto nevrálgico. Estamos indo para o ponto nevrálgico da política, que é isso que você acabou agora de abordar. Daniel, de fato,
o Executivo conta com a ajuda do Judiciário para ganhar uma queda de braço com o Legislativo? Conta, eu já trouxe essa historinha aqui uma vez, William. Na semana em que Luiz Roberto Barroso tomou posse no Supremo Tribunal, ele jantou com o ministro Fernando Haddad. Nesse jantar, o que ele colocou de forma muito clara foi o seguinte: não haverá surpresas por parte do STF. Quando o governo tiver alguma questão importante do ponto de vista tributário, do ponto de vista fiscal, nos esclareça, nos informe que o Supremo não é nenhuma garantia de acolhimento das teses do Executivo, mas é uma garantia de que o Supremo olhará com muita atenção, olhará com o benefício da dúvida. E o maior sinal disso é que Barroso levou um economista do CAD para assessorá-lo. Isso não é uma tradição do Supremo. Levou um economista do CAD para cuidar de assuntos econômicos. Isso tem dado, e obviamente com base nas últimas decisões todas, eu mencionei aqui PEC do calote, tem dado esse conforto ao Executivo, de que se o calo apertar, o Judiciário me salva. Eu posso só complementar Claro, aqui Thalys, rapidamente fica à uma vontade. coisa, que apesar dessa guerra política e dessa ideia de que é mais do que uma ideia, né, de que o governo está mais próximo do STF, portanto conta com essa aproximação para dar ganho de causa a ele, eu vou repetir o mesmo termo que eu usei. É razoável que o STF dê ganho de causa, por exemplo, no caso da desoneração, porque a PEC da reforma da Previdência proibiu a criação de qualquer benefício previdenciário. Então, existe um argumento muito forte para isso, né? No caso do cronograma, o governo tem que usar a lei orçamentária, a lei de responsabilidade fiscal, a leitura jurídica é um pouco mais complexa. Mas, assim, por isso que eu chamei aqui a questão do mérito. Pelo mérito, independentemente da proximidade política ou não, se o governo tiver realmente que usar o Mertil Cortem e ir para o STF, né, porque não sabe o que fazer, a gente pode até fazer uma leitura de que o STF está com o governo, vai dar. Mas no mérito há razoabilidade para isso acontecer. Cada um joga com as armas que tem também, né? Assim, se o Congresso tem como uma prerrogativa constitucional a possibilidade de derrubada de vetos presidenciais, é a arma que ele tem. Se o Palácio do Planalto, o Executivo, tem como arma o tamanho do contingenciamento, porque o tamanho do contingenciamento vai influenciar no tamanho das emendas parlamentares. Por isso que para o Congresso também não interessa tanto nesse assunto de LDO e de emenda peitar o Executivo. Porque o Executivo pode chegar, meu contingenciamento vai ser de 40 bi, vai ser de 20 bi, né? Estão falando 23 bi, 25 bi. Então cada um joga com a arma e recorrer ao Supremo é uma arma também, né? Assim, Ou um direito, como você quiser. Não, e olha, dou total razão a Thaís quando ela levanta a questão de mérito, mas a questão de mérito já existia com relação à desoneração da folha de pagamento no governo Jair Bolsonaro, em 2022. E o STF também não se pronunciou no governo Jair Bolsonaro, nem agora em 2023. Então, por que o governo conta tanto com esse aval do Judiciário em 2024, se precisar?